Fala, Enemzeira, Enemzeira, a gente está aqui de volta na resolução do Enem de 2023, começando agora a playlist Ciências Humanas. Isso mesmo, Ciências Humanas, vamos aqui para algumas contribuições na área de humanas e a gente tem aqui a questão de número 82 como a primeira a ser feita e é uma questão que debate a habilidade número 8 da prova de humanas, que diz o seguinte: analisar a ação dos estados nacionais no que se refere à dinâmica dos fluxos populacionais e do enfrentamento de problemas de ordem econômico-social. Vocês vão ver que a questão se adequa bem a esse ponto de vista e a gente tem aqui, portanto, já aparecendo a questão 82. Eu ranqueei como dificuldade baixa, vocês vão me dizer, talvez seja uma questão média para algumas pessoas, acho que eu fui um pouco pesado aqui em colocar que é baixa, mas vamos ver do que é que ela trata, tá bom? Então aparece aqui como de costume, a prova de humanas também gosta de fazer isso, aparecem dois textos, um do Ninho e um M, e disponível em O Globo, a gente fica sabendo que é um texto mais com cara de informativo, apareceu em jornal, e o texto 2 de Alves e Toyoshima, que parece um texto mais formal, mais acadêmico, presente na revista de Economia Contemporânea. Tá bom, então aí pra gente uma rápida análise nas referências bibliográficas e eu vou aí para o comando da questão que diz o seguinte, ó: a política demográfica para a província mencionada nos textos é parte da seguinte ação estratégica do governo chinês. Então, qual é a estratégia que está por trás de uma política demográfica do governo chinês? Vamos ler os textos para perceber. Olha só, o texto 1 diz o seguinte: com uma população de 25 milhões de habitantes, cerca de 60% de minorias muçulmanas, principalmente a etnia uigur, Xinjiang é uma região estratégica para a China. Uma região estratégica por quê? Primeiro, porque faz fronteira com 8 países. Então, é uma região de muito fluxo circulacional, de muitas trocas, e é uma artéria crucial do megaprojeto de infraestrutura chinês, Cinturão e Rota, e tem as maiores reservas nacionais de carvão e gás natural. Então veja o interesse econômico estratégico que existe nessa região da China. E aí o texto 2 vai dizer o seguinte, ó: dentre as províncias da região oeste, Xinjiang se destaca ao receber mais de 1,7 milhão de imigrantes entre 2000 e 2010. O principal motivo desse fluxo migratório é estratégico, que a gente já está descobrindo: gás natural, fronteira. Ele diz que o governo fornece estímulos à população visando aumentar a proporção de chineses da etnia Han em relação à população local de etnias turca e muçulmana. Então existe uma proposta e um projeto estratégico do governo chinês de tornar essa região com maior etnia de origem chinesa, podemos dizer assim, e não turca e muçulmana. Então essa política demográfica do governo chinês faz parte de que ação maior? Promover a ocupação rural. Não é. O texto não frisa o caráter rural, um cinturão agrícola de produção. Ele fala de gás natural, fala de reservas que são de carvão. Então ele não fala do caráter agrário da região e que ela tem, por exemplo, uma vocação. Tá? É muito difícil, por exemplo, que uma pessoa se preparando para o Enem estude especificamente a região de Xinjiang na China. Não acredito que seja a pauta de muitas abordagens em humanas. Então, a intenção do governo chinês é favorecer a liberdade religiosa. É um distrator que poderia levar muita gente a marcar, ele fala em muçulmanos aí e tal, mas a ideia não é uma liberdade religiosa que vai ser favorecida pela diversidade. Não, é cada vez mais, se puder, homogeneizar o território. Cabe aqui um parêntese para a gente perceber que essa política chinesa ela não é estranha a outros impérios, outros países ao longo da história. Por exemplo, ao longo do Império Soviético, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o Stalin, Stalin lá com 1001, acusações procedentes sobre suas condutas. Uma das condutas do Stalin foi deslocar fluxos populacionais para regiões, por exemplo, das repúblicas do Cáucaso. Então, levar russos para essas regiões para que a população russa fizesse ali uma mescla com a população local, dando mais poder de controle sobre aquele território. Então, a política chinesa vai na mesma direção. A mesma coisa Putin argumentou para a invasão da Crimeia, de que aquela região na Ucrânia tinha maioria russa, portanto não fazia sentido pertencer ao território ucraniano e sim pertencer ao território russo. E os desdobramentos dessa questão a gente vê até hoje na guerra da Ucrânia, que não cessou. Então, essa medida do governo chinês não é para favorecer a liberdade religiosa, promover uma ocupação rural, descentralizar a gestão pública. Pequim está soterrada de questões, então vamos jogar isso para o oeste para descentralizar o país. Não é a proposta aí da Constituição de Brasília, por
exemplo, originalmente, ocupar esse Planalto Central brasileiro desabitado, esse país muito litorâneo, não é essa a pretensão do governo chinês, muito menos incentivar a pluralidade cultural. O governo chinês, que já foi acusado de genocídio contra essas populações da região de Xinjiang, tá? Então não é uma medida para pluralizar o lugar, tornando-o mais agradável, mas sim isso assegura a integridade territorial chinesa, até porque uma região de fronteira com 8 países fica mais fácil de ela se emancipar do que se ela fosse uma região cercada, vamos dizer assim, por China por todos os lados, o que geraria um enclave, né? Uma região que ficaria autônoma, um país novo, mas ali cercado da China. É muito mais difícil disso acontecer. E uma região de fronteira não, ela está ali muito mais fácil de se separar e virar um novo país. Portanto, a intenção do governo chinês é assegurar essa integridade do território, gabarito letra E. Tá? Mas não vai embora não, tenho 2 convites a te fazer. O primeiro deles é que você sabe que eu sou professor de linguagens e tô te convidando para a nossa turma 700+, que está sendo lançada. Se você está se preparando para o Enem, com certeza você não vai se arrepender. Você vai começar a discutir conteúdos, habilidades, tudo visando sua alavancada, vamos dizer assim, de nota no Enem. Tá interessado? Tá interessada? Olha aqui na descrição do vídeo, há todo o link lá para nossa plataforma, para você conhecê-la, vê-la, ver como uma coisa é de bom gosto e poder participar do nosso time, tá bom? E a segunda coisa é que você venha conhecer, se você não conhece de repente, meu trabalho em linguagens, tá? Tá aparecendo aqui um vídeo de 2023, prova de 2023, em que eu comento o patrimônio linguístico na obra Ponciá Vicêncio de Conceição Evaristo. Clica aí que eu tô te esperando.